Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Decifrando Código. E hoje eu trago um convidado para lá de especial. Empresário, palestrante, escritor. Me trouxe esse presente, que é esse livro Autogestação. Um segundo livro, A Jornada do Empreendedor, Conhecendo a Sua Empresa. E o livro mais recente, que é Remissão de Tempo. Ele tem muita história para contar, muitos anos de América. Eu tenho certeza que ele vai trazer para a gente códigos que fez ele chegar aqui e ser quem ele é hoje. Eu falo com o Lúcio Santana, empreendedor de uma das maiores empresas de financiamento imobiliário, que é Royal Mortgage USA. Seja bem-vindo. Obrigado, Fernando. Muito bom estar aqui. Eu falo que história que não é contada e que você não transborda para alguém aprender, deixar de talvez errar o que você errou, não vale a pena. Então, um prazer estar aqui. Quero poder compartilhar sim. E estou aqui para bater esse papo que vai ser muito bom. Tenho certeza que sim. Vamos dar uma volta no tempo. Vamos voltar ao tempo. Quando e por que você decidiu sair do Brasil? Bom, vamos lá. 98. Tudo que eu sabia, conhecia de Estados Unidos era o quê? O melhor lugar do mundo para morar, para ficar rico, para ganhar muito dinheiro. Então, eu com 19 anos, o que passava na minha cabeça era simples. Vou para os Estados Unidos, moro aqui por um ano, fico rico, ganho muito dinheiro, volto, compro minha casa, compro uma casa para minha mãe, um Opala, um Opala, diplomata, compro uma Sete Galo, não sei, né, quem conhece aí, uma Sete Galo, vinho ou até a azul, vinho e tinha a outra cor que era um azul muito bonito, acabou, eu vou casar, vou ser feliz. Então acho que o primeiro ponto foi, eu quero viver o sonho americano. Uau, é o sonho de todo mundo, ou de muita gente, né? Sim, sim. E quais foram os primeiros desafios que você enfrentou naquela época? O primeiro desafio foi dar de cara com algo que eu achei que era real. E quando eu cheguei, eu falei, não tem nada a ver. Eu não vou ficar rico, eu não vou ganhar muito dinheiro em um ano. E aí eu tive que encarar a realidade. Então acho que o primeiro choque foi entender que a falta de informação que eu não tinha canal do YouTube, não tinha um acesso à internet igual hoje, então me trouxe meio que no escuro. Foi muito pelo que falaram que seria ou que eu imaginei. E por sinal, tem muita gente que ainda vive pelo que falaram, né? E pela percepção, o que ela sabe. Então acho que esse foi o maior ajuste que eu tive que fazer de uma forma rápida, foi poder entender que é outra realidade. Vamos ajustar. Eu falo muito, Lúcio, que uma das grandes sabedorias que a gente tem que ter como imigrante, seja qualquer lugar do planeta, a primeira coisa é buscar conhecer a cultura local. Sim. Porque essa adaptação, ela mexe com as nossas emoções. E aí eu te pergunto, o que te mais marcou emocionalmente nesse processo que você e todo imigrante passa? Tá, eu vou voltar ainda nos meus primeiros 5 anos e com a clareza que eu tenho hoje, tá? Eu creio que foi a falta de unidade, de união, que talvez a comunidade, quando eu cheguei, teria sido muito importante que eu tivesse vivido. Tipo, Lúcio, faz isso aqui. Lúcio, não fique legal. Lúcio, busca isso aqui. Lúcio, não faz isso. E aí, o que me marcou e eu defendo e não aceito é que alguém que chega hoje tenha que passar pelo que eu passei, viver o que eu vivi, coisas erradas que eu tive que errar, quebrar a cara, e só porque aconteceu comigo, eu tenho que deixar a pessoa viver. Sabe aquela questão? Eu vivi, então tem que ser com você assim. Não. Se demorou para que eu tivesse minha primeira casa em 10 anos nos Estados Unidos, eu quero que a pessoa se organize, tenha conhecimento suficiente e compre a casa dela em 2 anos. Então, eu não gosto quando eu entro num ambiente que a pessoa justifica que se ela passou, você tem que passar. Você não tem que passar só porque eu passei. Cara, isso é muito verdade, né? Eu tô aqui há 8 anos, eu ouvi falar muito disso e por ter escolhido mesas, tem me permitido não viver isso. Exato. Eu só ouvi falar disso. Uhum. Eu tive um privilégio quando cheguei aqui em 2017, eu vim para passar um ano sabático. Eu vim do mercado imobiliário e eu me permiti, depois de 20 anos trabalhando no mesmo lugar, pegar minha mulher e minha filha na época com 2 anos e passar um ano em Miami para olhar o mercado imobiliário, que eu reputo, na época, que o mercado imobiliário de Miami ia me trazer um conhecimento novo. E o propósito
era voltar para o Brasil e montar minha própria imobiliária. E nesse um ano que eu fiquei sabático, eu ouvi muitas coisas. Uma delas é que não faça negócio com brasileiro. Por sorte, eu não acreditei naquela palavra. Sim. Isso me permitiu acessar brasileiros com duas características. A primeira é honesto. O segundo é competente. Eu falo que é uma combinação perfeita, porque o honesto não te rouba e o competente te ajuda a ir para frente. Exato. E muito do que você falou eu vejo no dia a dia até hoje. Poxa, se eu demorei tanto tempo para encontrar um bom negócio, por que eu vou entregar para você agora de graça se você ainda não passou o que eu passei? Eu tenho um ponto sobre isso. Toda vez que alguém alcança de uma forma mais rápido aquilo que você demorou 10 anos e a pessoa alcança em 3, na minha cabeça é como que denuncia a incompetência da pessoa de ter conseguido com 3. E não é. Na verdade, a pessoa que consegue com 3, ela diminuiu esse espaço de tempo porque ela talvez buscou conselhos, ela está vivendo num outro momento. Então, quando você entra num ambiente que as pessoas querem te segurar, eu creio que é uma forma de, quanto mais próximo e igual a pessoa repetir o padrão daquele ambiente, menos denúncia acontece. Cara, você demorou 15 anos para ter sua empresa. Então, quem está próximo de você tem que demorar. Porque agora fez sentido. Porque agora está no mesmo padrão. Agora, como é que uma pessoa nova chega? 1 ano de América, já abre a sua empresa, já compra a sua casa, já começa a contratar pessoas. E você que está há 5, não fez nada disso. Então, ela foge. Ou a pessoa que está sendo denunciada pela incompetência dela sai do ambiente, mas geralmente não é a pessoa que sai, é você que tem que sair, porque o ambiente já não te dá mais, já não te gera mais crescimento. Pois é. Vamos voltar um pouquinho aqui, você falou de sonho, né? Vamos voltar um pouquinho no sonho. Existe o sonho e a realidade. Mas em algum momento, né? Teve um momento que você pensou assim, agora as coisas começaram a mudar. Quando foi isso? Vai parecer loucura eu falar pra você, mas acho que todos os dias. Eu acordava, eu lembro que eu entregava jornal. Logo, acho que depois de 30 dias que eu cheguei nos Estados Unidos, eu comecei a entregar jornal. Então, eu acordava meia-noite, 1 da manhã, e eu falava, um novo dia. Deus, quando o Senhor vai me apresentar algo novo? Para que eu era vendedor no Brasil, a material gráfico. Eu falava, será que eu vou ter oportunidade? Então, acho que eu sempre tive uma coisa boa. Eu sempre acordei e eu sempre tive esperança de algo melhor. Então, aqui nos Estados Unidos não foi diferente. Sempre eu acordo e falo, o que tem de melhor para mim? O que tem de novo? E eu creio que isso encurtou muito o meu caminho sempre onde eu trabalhei. Porque eu ia trabalhar e falava, que de novo eu tenho que fazer para me enxergarem, para me olharem de uma forma diferente. Então, assim, eu digo que é algo normal na minha vida. Quer dizer, todo dia é uma página em branco e você reescreve com muita... Baseado no seu conhecimento. Uau! E nessa jornada, Lúcio, qual foi a principal conquista ou resultado que você teve que você olha para trás e fala, puxa vida, o Lúcio acertou a mão naquela vez? Com certeza eu posso falar que minha família. Uau. Então, quando eu olho, eu vejo a Vitória na faculdade, né? Vivendo coisas novas, seguindo a vida dela, eu falo, opa, deu muito certo. Quando eu olho a Júlia, 16 anos, já começando a pensar no que ela vai fazer, né? Como que vai ser a vida dela, eu falo, opa, tô acertando. Então, acho que, com certeza, assim, acho que a minha família foi algo que eu não tenho como falar que eu errei. Não tem como. Esse é o nosso maior patrimônio, né? É. Agora, pensando naquele Lúcio que chegou e o Lúcio hoje, quais foram as crenças ou hábitos que você deixou para trás para se tornar quem você é hoje? Você está falando de quando? Porque, Fernando, acho que o que eu mais demorei na minha vida, se for falar de tempo, foi realmente descobrir que eu poderia deixar coisas que eu vivi por muito tempo para trás para viver coisas novas. Eu creio que a formação do Lúcio foi o quê? Foi muito baseado no que a professora, no que minha mãe, meu pai, o tio, os vizinhos falaram que eu seria. Então eu pego o seguinte, tudo isso foi um conjunto de informações, sentimentos que formou o Lúcio. Por muito tempo eu vivi acreditando no que falaram. E eu, por exemplo, para os negócios, meu pai falava, você vai ser um homem de negócio igual o pai, você vai vender muito. Eu acreditei.
Só que da mesma forma que eu acreditei nisso, eu acreditei em um monte de outras coisas. Você é isso, você é aquilo, você é burro, você não sabe ensinar. Então, eu creio que essa desconstrução demorou até meus 43 anos de idade. Porque falar que você teve sucesso como empreendedor, como empresário, não quer dizer que você tem sucesso de verdade. Talvez ali eu só tinha sucesso nos negócios, até porque era um lugar que eu era validado. Então, peraí, toda a fuga e tudo que eu fugia, eu pegava essa fuga e colocava para os negócios, porque nos negócios eu era validado. Então, peraí, como homem, como pai, como marido, eu fugia de coisas que eu tinha que resolver e botava energia nos negócios, porque nos negócios, peraí, eu fui validado, ninguém precisa me destravar. Eu não preciso desconstruir muito, eu já fui validado. Então, eu creio que até meus 44 anos, eu busquei mais sucesso nos negócios do que em qualquer outra área. Então, a desconstrução de quem eu era começou, na verdade, com 44 anos de idade. Boa, então você está dizendo que o trabalho era uma rota de fuga. Eu não estou dizendo, eu tenho certeza Boa. que era. Certeza, assim como 80% dos empresários que eu converso é uma rota de fuga. Eu confesso que eu, por muito tempo da minha vida, quando eu saí de corretor a ser sócio da terceira maior imobiliária do Brasil, foi porque o trabalho foi a minha rota de fuga. Eu precisei provar para minha família que eu não ia ser aquilo que um dia declararam na minha vida. Eu falo hoje, depois de alguns anos, né, os cabelos brancos, que eu fiz a coisa certa pelo motivo errado. Mas eu quero saber do Lúcio Santana. Qual foi o código que você decifrou aí que você fez virar essa chave? Acho que um dos foi que quanto mais eu escondia e quanto mais eu fugia de quem eu era, mais distante eu ficava de mim e da realidade. Então, o primeiro livro que eu escrevi, que é o Autogestação, foi o início, que eu até dei de presente, o primeiro. O Autogestação, na verdade, ele foi o início do quê? Ele foi o início de um compromisso e por medo, quando eu deixei de ajudar uma pessoa, porque de verdade eu não sabia, eu sentei e falei, peraí, Deus, a minha resposta para esse camarada foi verdadeira. Eu fui verdadeiro quando eu falei que eu não poderia ajudar ele. E aí Deus, então, mas o que você sentiu agora, que se você não transbordar, se você não usar o dom, o talento que eu te dei, você vai perder. Então, ali eu comecei o quê? A escrever o porquê eu fazia, como eu fazia, e eu comecei, na verdade, meio que uma forma muito sem conhecimento. E ali eu comecei a escrever. Fiz esse negócio e eu achava que era sobre negócios. Lembra? A minha vida até 44 anos era tudo sobre negócios, era meu porto seguro. Aí eu comecei a escrever. Fiz esse negócio e não deu certo. Aí no dia seguinte, opa, tive uma ideia, deu certo, eu fiz isso. Só que mal sabia que eu estava fazendo uma autoterapia. Porque quando você começa a externar, e eu deixo uma dica, mesmo que se você não tem coragem, eu não tinha coragem de fazer uma terapia. Eu não tinha coragem de abrir meu coração em nada do que eu vivia. Era camada, é como que eu ia cobrindo e aprofundando e jogando lá no fundo para ninguém tocar. Só que quando eu comecei a escrever, hoje eu entendo o que aconteceu. Mesmo escrevendo, externando algo solitário somente para mim, eu falei, cara, que negócio bom é esse de externar o que eu estou sentindo. Depois de 90 dias, eu falei, eu preciso dar nome, porque o que eu estou vivendo é incrível. E aí eu dei o nome de Autogestação, que não era para ser um livro, na verdade era para ser algo escrito em 7 chaves, ninguém ia ter acesso, tá? Ninguém. Eu falava para mim, isso aqui ninguém pode ver, pelo amor de Deus, é muito ridículo. Eu estou me expondo para um pedaço de papel, isso é ridículo. E aí depois eu comecei a entender que, na verdade, ali estava gerando o quê? Cura. Muito bom. Cura. E eu falei, pera, eu não posso parar. E é ali que eu comecei, na verdade, a conhecer um pouquinho mais de quem eu era. Se você pega a foto, por que essa foto? Na minha cabeça começou a ser gerado uma nova pessoa. Gente, autogestação, nasceu uma nova pessoa. Aqui dentro nasceu. Começou a gerar um cara pensando diferente, um cara menos duro, um cara que... Eu lembro que eu tinha eu tenho a mania até hoje de conversar comigo, é como que eu puxo uma cadeira e eu falo, e aí, né? O que você tem para mim hoje? Lá atrás eu não tinha nem coragem de me aproximar, era como que o Lúcio
escondido numa caverna, e eu falava, Lúcio, você vai falar comigo hoje? E a resposta era, eu não tenho coragem de me apresentar para você. Tem muita coisa encoberta aqui. Então, acho que no início era mais uma tentativa de me conectar comigo mesmo, para descobrir realmente qual era a minha capacidade, quais eram as minhas crenças, e o que eu mais fiz foi encobrir. Então, a jornada ela começa aos poucos. Né? Eu falo que o homem, quando ele me pergunta, mas peraí, Lúcio, como é que foi isso? Eu falei, cara, é devagarzinho. Você não dá conta de uma vez, porque são anos você se escondendo de você mesmo. Aí eu pergunto, como é que você se esconde de você mesmo? É a pior sensação na vida do homem, eu acredito, do ser humano, quando ele se esconde dele mesmo, porque não tem como. Você sabe quem você é, Fernando. Você sabe o que você fez. Você sabe de verdade quais são os seus medos, o que você tem coragem de fazer ou não, tocar ou não. E é duro viver assim, porque gera uma amargura tão grande, você fica tão solitário, porque você não tem nem como externar algo que você escondeu e na maioria das vezes você nem sabe que existe mais. Quando eu fui tirando algumas camadas, eu falei, caramba, eu não lembrava disso. Aliás, eu não lembrava que eu era assim. Você se tornou uma outra pessoa baseado em tudo que falaram que você seria ou poderia ser. É a pior coisa que tem. Eu imagino, né? Porque a gente tem a consciência, né? E a consciência, ela não dorme, né? Esse lance da desconstrução é uma chave. Pega essa chave. O código da desconstrução é muito importante para você construir algo novo. Porque muitas vezes a gente, na maioria das vezes, imigrante vem com uma história. Quando eu cheguei aqui, eu vim a minha história. Eu trouxe a minha bagagem, mas também dentro da minha bagagem tinha uma experiência de vida. Que no nosso caso, e na maioria de muitos casos de vocês que estão assistindo, nós tivemos uma vida bem-sucedida no Brasil. Eu me lembro que nós estávamos numa mentoria aqui em Orlando, e naquele dia nós recebemos a visita surpresa do Rubens Barrichello, que para mim é um exemplo de homem, já sou fã dele, da Fórmula 1, apesar de muitos não compreenderem, né, quem ele é uma pena. Mais criticarem do que, né? Mas olha que código que ele liberou, foi poderoso, eu vou compartilhar aqui com você e com quem está nos assistindo. Nós estávamos na mentoria nos preparando para fazer perguntas. O treino daquele dia era saber fazer as perguntas certas para ter a resposta que leva a gente para algum lugar ou que agregue valor no nosso negócio, na nossa vida, né? E aí eu tive a oportunidade de perguntar para o Rubens Barrichello, eu fiz a seguinte pergunta, falei, Rubens, hoje você é um cara financeiramente muito rico, culturalmente você tem um nível acima da média, né? O próprio esporte permitiu que ele conhecesse quase todos os países, e você é um cara muito bem conectado. Então ele tem dinheiro, ele tem cultura e ele tem as melhores conexões. Se você tivesse que vir para os Estados Unidos, viver uma vida de imigrante, sem dinheiro, sem cultura que você tem e sem as conexões, quais seriam os seus primeiros passos? Porque eu, como imigrante, eu queria entender o que ele faria se ele estivesse no meu lugar, na minha circunstância, na minha situação. Foi uma resposta longa, mas o código que eu decifrei foi... Ele falou, Fernando, não adianta você estar aqui como imigrante, e aí eu estou falando para você que está nos assistindo agora, se você não queimar as pontes. Porque o que acaba acontecendo? Eu creio que a gente veio para cá por uma promessa, para algo novo. O problema é que, às vezes, na maioria das vezes, tem muita gente aqui numa oportunidade de viver algo novo, olhando para aquilo que é velho. Contando a mesma história. Contando a mesma história. Então, como que eu posso estar num país de primeiro mundo, um país de oportunidades, se eu estou olhando no retrovisor? Então, quando você falou dessa reconstrução, me veio a lembrança dessa mentoria com o Rubens Barrichello, porque ele falou muito simples. Se eu não queimar as pontes, eu não vou experimentar e desfrutar o que a gente tem de novo. Se você olhar bem para essa imagem aqui, essa logomarca, por trás dela tem uma parede de tijolo. Sim. Uma parede de tijolo. E quando eu olho para ela, eu lembro que, por maior que ela seja, um dia ela começou com o primeiro tijolo.
Então, se eu pudesse dar uma dica para quem está nos assistindo e está buscando também ser uma boa referência de família, de negócio na América, é um tijolinho por vez. Porque eu tenho certeza. Quantos anos de América, Lúcio? 26. 26 anos, tá certo? Olha quanta experiência você tem para nos ensinar. Agora, nessa jornada, eu sei que você é um cara humilde no falar. Qual foi uma história marcante que você se lembra e fala, puxa vida, essa história representa o começo dessa vida na América que você veio buscar? Interessante, porque eu divido em fases, né? Eu tenho a fase do Lúcio, primeiros 5, 6 anos. O Lúcio que se conectou com o sonho americano, depois, lá em 2005, 2006. Aí você tem o Lúcio que passou dificuldades financeiras. Aí você tem o Lúcio que se recuperou, porque eu nunca fiquei em ambiente que as pessoas justificavam que a culpa era do governo, eu sempre buscava alternativas. E aí o Lúcio financeiramente resolveu, continuou, construiu. Mas eu creio que o momento de virada e de conexão, de entender de verdade o meu propósito na América, ele veio, primeiro, sustento básico, meu e da minha família no Brasil, família pobre. Depois, levar prosperidade para minha família. Então, foi uma outra fase. Agora, a melhor fase que eu estou vivendo, realmente, são os últimos 3 anos. Porque agora deixou de ser sobre dinheiro, deixou de ser sobre construir coisas e começou a ser sobre pessoas. Agora eu pego uma habilidade que Deus me deu de fazer negócios. Aí eu sento com o empresário, enquanto ele está contando um monte de história para mim, porque é o seguinte, porque tá ruim, eu preciso ganhar dinheiro, ele vem pedir investimento e agora vai mudar a minha vida, eu só faço uma pergunta e eu fico conversando com ele. Deus, eu sei o que está acontecendo aqui. Igual eu fazia, que eu ficava fugindo, jogando várias desculpas, é o que ele está fazendo. Não é possível. Se o Senhor me permitiu ter a clareza que eu tenho hoje, de tudo que eu fugi, e o Senhor me permitiu viver o que eu estou vivendo, não tem como isso aqui ser real o que ele está me falando. Aí passa 15 minutos, 20 minutos, ele fala, então, Lúcio, na verdade, eu queria fazer uma pergunta para você, cara. Eu vou me abrir. Eu estou me sentindo assim, assim e assim. Então, eu creio que Deus nos dá a habilidade de fazer negócios e pessoas sentarem para conversar com a gente, para realmente vender um seguro, vender um financiamento, dar uma consultoria, mas por trás disso é a oportunidade de gerar algum tipo de transformação através da sua experiência, do que você viveu para a vida daquela pessoa. Por muito tempo, Fernando, eu falava, nossa, eu já financei mais de 2.000 casas. E eu tinha um orgulho, você não tem ideia. Eu achava o máximo. Até que Deus me trouxe uma lembrança nessa jornada desses últimos 3 anos, que Deus falou assim, deixa eu explicar para você. Tudo que você fez foi financiamento. E eu, como assim? Tudo que você fez. Você pegou algo tão grande que eu te dei, que foi autoridade, acesso às pessoas, e tudo que você ofereceu foi financiamento. E aí ele me lembrou de algumas vezes que o casal eles sentaram para conversar comigo. Quando a esposa levantou, o cara chegou, vem aqui. Cara, eu preciso que dê certo esse financiamento. Por quê? Eu amo meus filhos e eu preciso deixar um lugar seguro para eles morarem. Eu vou deixar minha esposa. Então, peraí. Tudo o que eu fiz foi o quê? Tá bom, fica tranquilo que eu vou conseguir o financiamento para você. Só que o Lúcio de hoje, jamais eu pararia na hora ali. Eu falei, peraí. Eu preciso servir você, deixa eu te ajudar. Tem algo mais importante que eu posso te ajudar? Tem algo mais importante. Então, empresário, empreendedor, você tem acesso a pessoas. Então, você não pode só vender um produto. Você tem que entender que quando eu busco você para fazer um seguro de vida para mim, eu estou abrindo o meu coração, estou abrindo... Cara, me cuida de... Peraí. Eu preciso proteger minha família. Aí, se tudo que você faz é só entrega de um seguro de vida, você não cumpriu o seu chamado. Você só vendeu o seguro e tá tudo certo. Agora, se você tem uma conexão, além disso, uma conexão espiritual, de alguma forma, você vai sentir, perceber algo que vai além do que só vender o seguro. Pois é, eu descobri, depois de alguns anos, né? Eu descobri que não existe lugar melhor para a gente estar do que é no centro da vontade de Deus. E quando
o nosso negócio está alinhado com o propósito de Deus, é quando flui e há o transbordo. No nosso trabalho como consultor financeiro, o seguro é apenas uma ferramenta. Uma ferramenta. Para a gente fazer uma série de coisas financeiras na vida da pessoa. Mas hoje eu vejo claramente que é uma obra que Deus me deu a oportunidade de servir. Porque a gente lida com família. Quando eu estou numa consultoria, em pouco tempo a gente percebe e lê aquela família. E eu falo que dinheiro ele é emocional. Uhum. A maioria, 99% das famílias que eu atendo sobre planejamento financeiro, garanto para você que o problema é emocional e ou espiritual. Uhum. E não tem como dar a vida certo se a gente não está vivendo uma vida de princípios. Então isso é muito bacana você falar, porque eu sei que tem muitos empresários aqui nos ouvindo, e toda vez que eu tentei fazer na força do meu braço, eu consegui chegar até um teto. Mas quando eu entendi o propósito, que não é sobre mim, é sobre o outro, que o que eu faço hoje é um instrumento para poder ajudar, servir, não só num produto ou num serviço, mas de verdade, às vezes um conselho, nós que somos homens, por que não, às vezes, sermos repreendidos e repreender, porque a gente sabe que tem coisas que vai levar a gente para o caminho errado. Total. Então eu fico feliz de saber que você também, como eu, somos um instrumento, que o nosso negócio é muito parecido, porque a gente está usando o nosso talento natural para viver o sobrenatural. E lembra, Fernanda, a vida é uma jornada. Você tem que entender que tem pessoas que já chegaram onde você quer chegar. Eu tenho exemplos. E eu aprendi a fazer perguntas. Ei, fulano, o que aconteceu com você depois que você conquistou tudo que você achou que deixaria você satisfeito? Eu percebi que não valia nada. Porque tudo que eu fiz foi correr atrás de negócios, ganhar dinheiro, 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 dinheiro. Ele viveu em fuga por muito tempo. E tem uma coisa que eu creio. Você desconstrói algo. Quando eu falo de desconstruir, é literalmente, imagina uma casa abandonada, porque você abandona quem você é. E aí tem cômodos que você chega, você limpa, você troca um tijolo. Tem alguns que você tem que derrubar, você tem que literalmente remover da sua vida. E não tem como fazer isso sem fazer perguntas. As pessoas fogem de perguntas. Eu pergunto para você algo, poxa, igual você está perguntando, eu respondo da forma que eu quero. Agora, quando você para em silêncio e você faz uma pergunta para você, meu amigo, dói. Porque se você tiver coragem de responder com verdade, eu tenho certeza que você vai encontrar o que você tem que fazer. Mas a gente prefere responder de uma forma enganosa para continuar fugindo do que a gente sabe que tem que fazer. Por quê? Gera dor, vai tocar numa ferida, vai tocar em algo que te magoou quando você tinha 7 anos. Mas eu falo que a dor de resolver uma parada, ela é muito menor do que a dor de você viver infeliz, fugindo daquilo que você tem que resolver. Escondendo a poeira embaixo do tapete. Lúcio, o que te motivou a escrever esse livro, A Jornada do Empreendedor? Fernando, vamos lá. Você começa com uma transformação pessoal. Né? Todo mundo que me procura para investimento... Lúcio, investe no meu negócio, porque se você colocar $100 mil, minha vida vai mudar. Eu falo, mentira. Para. Primeiro, eu tenho que investir em você. Aí eu trago o livro Autogestação. É um crescimento pessoal primeiro. Depois que você cresce, que você se conecta com você tem que começar a fazer negócio de uma forma diferente. Então eu pego e pergunto, cara, qual que é o crédito da sua empresa? O cara fala, não sei. Cara, qual que é o seu crédito? Não sei. Cara, quanto vale a sua empresa? Não sei. Cara, quanto você já ganhou de janeiro até junho? Não sei. Então, peraí, o que você tem no banco, o que é de verdade lucro ou não? Não sei. Então, a jornada do empreendedor, ela vem de uma forma onde você tem que cuidar da sua empresa. Lembra? É algo que Deus te deu. Se você levar de qualquer forma, você vai receber também tudo de qualquer forma. Então aqui eu falo um pouco sobre você saber quanto vale a sua empresa, você trazer gestão para o seu negócio, você trazer de uma forma com mais cuidado os números. Eu creio que tudo é uma fuga. Eu sou muito assim, porque
vamos lá. Por que a pessoa não leva a contabilidade mês a mês? Porque ela não quer enxergar a realidade. Mas qual que é a resposta? Porque sai mais caro fazer mês a mês. Aí eu pergunto para um contador. Contador, quanto mais caro? Ah, não, Lúcio, 10, 15% mais caro, porque o cara traz tudo de uma vez e tal. Então, peraí, em média uma contabilidade hoje $200, 2.400 por ano. Peraí, se você pagar 250 para ter clareza, isso muda o jogo. Sem dúvida. Mas eu não quero enxergar, porque tá tão ruim. Aí eu pego e associo a vida também. A pessoa foge, ela não quer ter clareza, porque vai doer. Ela vai ter que fazer corte, ela vai ter que mudar hábitos, ela vai ter que começar a viver de uma outra forma. Então, eu não quero. Então, quando que eu resolvo? Quando o pau quebra. A hora que tudo explodiu, a hora que perdeu o casamento, eu resolvo. A hora que tá para perder o casamento, eu resolvo. A hora que a empresa está para fechar, eu busco um investidor, eu busco um banco. Mas peraí, por que você não organiza? Você fica sabendo quanto vale a sua empresa, qual que é o crédito da sua empresa, o seu crédito, os números, e agora você chega de uma forma falando, Lúcio, eu tenho uma empresa que vale 1 milhão, eu quero 10%, eu preciso de $100 mil para que eu possa alavancar o negócio, fazer mais aquisições, comprar uma outra empresa. Não, é tudo bagunçado e no escuro. Então, eu aprendi a trazer clareza, desconstruir o que tem que desconstruir, fazer perguntas. Agora, agir. Ação em cima do que você descobre. Você não precisa fazer muito. Você precisa só ter ação em cima do que você começa a ter clareza. Que as coisas já começam a mudar e outras coisas começam a vir e ter clareza. Bom, você está falando, eu estou lembrando de uma mentoria que eu faço de finanças, onde é um método com 5 passos. O primeiro é M, de medir. Aquilo que você não mensura, você não enxerga, você não resolve. O segundo A é de analisar. Então, eu tenho a informação, eu vou analisar, porque geralmente as coisas ficam tudo na cabeça. O terceiro P é de planejar. Então, eu já mensurei, eu analisei, eu vou planejar. A quarta letra é o A de agir, é o que você falou Ação agora. total. E o quinto A é de analisar, de você ajustar, porque as coisas vão mudando ao longo do tempo. O tempo todo. Então, você está falando, me lembrou de uma mentoria que eu faço, é interessante. 5 passos a gente consegue ajudar as pessoas a destravar financeiramente. Eu acho bacana dizer também que quando você resolve a tua vida financeira pessoal, você consegue resolver da tua empresa, porque a lógica é a mesma. Eu meço, eu analiso, eu planejo, eu ajo e eu ajusto. Eu vou mais longe, Fernando. A hora que você ajusta com você, e aí eu vou deixar aqui uma dica, e no início de todo ajuste na nossa vida, geralmente você tá tão fugindo de você e você não acredita em você, porque lembra, você acorda e fala, hoje eu vou fazer, hoje eu vou mudar, e você faz isso a vida inteira em várias ocasiões. Então você não acredita, na verdade, mais em você. Uma coisa que eu fiz há 2 anos e pouco atrás, eu olhei e eu falei, Deus, por mim, eu não tenho coragem de mudar. Por mim, eu não vou mudar. Aí Deus falou assim, então tá bom, faz pela sua filha. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Tá vendo o que você está vivendo hoje? Eu falei, sei. São coisas que seu pai não deu conta de resolver, sua mãe não deu conta de resolver e você herdou. Você quer que sua filha herde tudo isso? Eu falei, meu Deus, não quero. E eu comecei pelas minhas filhas, porque eu entendi que tudo eu estaria passando por uma nova geração. E lembra, o que meu pai não resolveu, hoje eu tenho condição de resolver. E o gostoso sabe qual é? Depois de um período, você começa a fazer por você. Hoje, tudo que eu decido mudar, primeiro é por mim. Eu vou fazer porque eu me amo, eu vejo como Deus me vê, eu vou. Só que lembra, a consequência, ela segue, boa ou má. E eu tenho certeza que grandes coisas que eu ajustei na minha vida, eu eliminei de passar para uma outra geração e para uma outra geração, e aí só Deus sabe quantas. Isso tem um preço, né? Eu acho que nossa geração, né, vem de seja lá qual for a geração, a gente herda. Eu amo meu pai e minha mãe de paixão, eu honro eles, mas tem hábitos no meu pai que eu não gostaria de ter. Sim. E é uma luta.
E hoje com as minhas filhas, eu falo muito com a minha esposa que não adianta a gente falar. Os filhos se espelham pelo que a gente faz. O exemplo não é falar, é fazer. Agora, tem um preço, né? E eu sei o que esse preço ele é caro, mas ele é valioso, porque tem muitas coisas que a gente passa que poderia ter sido evitado. E eu não julgo meus pais, porque eu tenho certeza que eles fizeram o melhor que eles puderam fazer. Eu tenho certeza que você, como eu também, nós fazemos o melhor que a gente pode fazer, mas mesmo assim, lá na frente, minhas filhas vão dizer, vão dizer, puxa vida, eu quero ressignificar alguma coisa também. Isso é evolução. E é parte da vida. É. Não adianta eu querer que tudo seja resolvido. Não vai. Ela vai viver. Agora, lembra, tudo que tem a ver comigo e eu enxergar, eu quero resolver. Boa. Lúcio, estamos indo para o final. O que você sentiu no coração quando você escreveu Remissão de Tempo? Remissão de Tempo foi uma frase que veio na minha cabeça lá em final de 2022. Quando eu já estava, de abril até 2000, já estava pensando diferente, me enxergando diferente, fazendo coisas diferentes, me tornando uma pessoa diferente. E aí o diabo veio, né, aquela voz e falou assim, ei, deixa eu explicar uma coisa pra você. Você tem 45 anos de idade. Você acha que agora, depois de velho, você vai querer falar em público, você vai querer ensinar as pessoas, você vai querer fazer coisas novas? Eu falei, esquece. Aí sabe quando vem aquela incerteza? E aí veio algo muito assim, que eu sei que foi Deus para me consolar. Ei, já ouviu falar de remissão de tempo? Hã? Remissão de tempo? Então, remissão de tempo é real. Pega o que você está enxergando, pega o que você decidiu viver e transborda na vida das pessoas. Aí acho que foi coisa da minha cabeça. E principalmente, pega os jovens. Pega o Lúcio. Imagina o Lúcio se ele tivesse a consciência e o conhecimento que ele tem hoje, com 22 anos. Pensa no que ele faria. E mais, Lúcio, teve várias coisas que você não fez, que outras pessoas executaram por você. Porque você não deu conta, você não enxergou, você não percebeu. Mas hoje, com 45 anos de idade, você está enxergando. Executa. Eu estou feliz que você está enxergando, porque parte do seu plano, muitas coisas você não executou porque não teve consciência. Agora você está tendo. E aí eu guardei esse nome, não entendi. Lembra, tem coisas que você não precisa entender, Fernando. Tem coisas que você tem que só viver. Eu comecei. Quando foi janeiro, nasceu um outro livro que eu não trouxe para você, Para Seguir Crescendo. Porque depois que se tornou o livro Autogestação, Para Seguir Crescendo, eu entendi que eu tinha que continuar. E quando foi abril do ano passado, 2024, eu estava numa padaria, tinha saído uma viagem para 7 estados em 5 dias. Cheguei na padaria, um evento, um café com 20 homens, e Deus falou assim, ei, tá na hora de romper. Chega. Você cresceu o suficiente, tá começando a ficar parecido, estagnado, tá na hora de você viver algo novo. E me veio a palavra romper. E veio remissão de tempo. E aí Deus colocou no meu coração o quê? Vive uma palavra por mês, como se fosse um ano. E aí eu comecei a romper. Depois eu trouxe clareza. Então, nos últimos 12 meses, eu lancei esse livro em abril de 2024. Eu completei um ano com 12 palavras que eu vivi intensamente, buscando, me conectando. Eu falo que todo mês, esse mês aqui, por exemplo, de agosto, eu estou vivendo a palavra estabelecer. E é quando você se aprofunda e você vai na raiz do que ela tem para te ensinar, você fala, uau, é como se você antecipasse o tempo, sim. Então, remissão de tempo é sobre você viver o presente, fazendo exatamente o que tem que ser feito. E aí você sim, eu falo que remissão de tempo é real, por isso. A gente não existe tempo perdido, existe você transbordar na vida de alguém e aí através da vida dela, a remissão de tempo. Isso é muito poderoso. Põe lá no nosso display e, Lúcio, tudo que é bom também acaba, né? A gente poderia passar horas e horas aqui, nós vamos ter outras oportunidades, mas dá uma olhada para aquela câmera ali e diz o seguinte, se você pudesse deixar uma única mensagem, né? Um ensinamento, uma linha
de um código que representasse o teu sucesso ou quem o Lúcio é hoje, qual que seria esse código? Eu deixaria que fugir de quem você é não adianta. Fugir de quem você é mais doloroso do que ser e aceitar quem você é hoje para você se tornar uma outra pessoa. E eu deixaria uma frase que eu gosto de repetir muito: vida vivida, vida experimentada e vida real. Chega de viver a vida dos outros e achar que os outros são melhores do que você. Você é muito bom. E sabe o que é legal? Você é muito bom com o que você tem, mas você vai ter que aceitar você por completo. Eu sou esse cara. Eu falo que no processo você enxerga coisas boas quando você aceita quem você é. Você se assusta com tanto de coisas ruins que você encontra, mas ainda assim é melhor aceitar quem você é para você se tornar uma pessoa melhor. Olha só, esse foi o Lúcio Santana. Lúcio, gratidão, cara. Gratidão por você nesse episódio. E se quem está assistindo quiser falar com você, como ele te acessa? Manda uma mensagem no meu Instagram. Eu sou Lúcio Santana. Manda lá. Coloca lá, na verdade, autogestação, a jornada do empreendedor ou remissão de tempo, que eu mando um PDF para você. E se você quer saber quanto vale a sua empresa, coloca lá, valor da minha empresa, valuation, que aí você vai ter a oportunidade de ter pelo menos uma noção de quanto vale a sua empresa. E aí, se você de verdade ler o livro, você vai ter um pouco de noção de qual é o seu valor, o quanto você vale, que às vezes a pessoa nem tem ideia. Ela foge tanto que ela acha que o valor dela é tão pequeno e ela se entrega por tão pouco. É igual quando você vende uma empresa que você não sabe quanto vale. Você joga fora tempo e energia. Então, saber quem você é, o valor que você tem, você começa a parar de aceitar barganhas de todo mundo e acreditando no que as pessoas falam para você. Esse é o Lúcio Santana. Espero que vocês tenham gostado. Eu tenho certeza que sim. Deixa seu comentário, se inscreva no canal e não perca o próximo episódio. Um grande abraço e até breve. Valeu!